Queridos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre Apocalipse. E durante essas terças-feiras nós vamos falar sobre Apocalipse, não é? Então você que está conosco, pega a sua Bíblia, você vai usá-la, né, justamente em Apocalipse. Você vai abrir aí no capítulo 1, tá? A beleza da palavra, do cristianismo, a beleza da Bíblia, né, é que Deus conta tudo. Deus conta como começou, Deus conta como o seu povo trilhou, Deus conta como Ele quer ser cultuado, quando Ele quer ser cultuado, Deus fala como Ele quer, né, ser adorado, e Deus conta como que tudo vai acabar. Deus não esconde nada, né? Deus fala como vai ser cada detalhe. Deus fala como vai ser depois que essa terra todinha for destruída. Ele fala que vai ter uma nova terra, um novo céu, porque tem gente que às vezes acha que nós vamos morar em cima da nuvem, né? Vamos ficar em cima de nuvem, nós vamos virar água, né? Não é isso, não é? Então nós vamos conversar sobre isso. Então nós vamos lançar o nosso fundamento, que é sempre a palavra de Deus, e nós vamos começar pelo capítulo 1, e eu vou ler o versículo 1, que aqui a beleza do Apocalipse é saber que Deus nos ama tanto que Ele diz que tem uma mensagem para a igreja. E o livro de Apocalipse é direcionado, olha, a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. Então o que é Apocalipse? A revelação de Jesus Cristo. Jesus está contando coisas que em breve vão acontecer. Então ninguém vai dizer que depois foi pego de surpresa. Olha que clareza de texto é isso. E ele a declarou enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Então João foi levado para a ilha de Pátimos. Deus colocou ele ali e mandou um anjo levar essa mensagem. E escreve tudo que você estiver vendo. E qual era a mensagem? Deus falou assim: eu vou contar tudo que em breve vai acontecer. Coisa linda, não? Então, o Apocalipse, Deus, quando começa a mostrar a João, a Bíblia diz, e João viu. E João começou a dizer, eu vi. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele começa contando coisas, e o engraçado é que Apocalipse começa falando primeiro para a igreja. Mas antes de abrir selo, antes de falar sobre outras coisas, Deus fala primeiro com a igreja. Quando Deus termina de falar com a igreja, né, aí Deus começa a mostrar como vai ser o selo. E possivelmente nós vamos falar nessa noite, o pessoal que é do ministério de música, de louvor e adoração, tem um momento que antes de abrir o selo, começa 3 períodos de louvor e adoração no céu. Eu acho que quase ninguém presta muita atenção nisso. Jesus não abriu o selo antes do ministério do louvor cantar. Então tem 3 ministérios de louvor cantando. Nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos mostrar aqui, né? Enquanto eles não cantam, o cordeiro está lá com o selo. E nós fazemos isso aqui, o pessoal vem e canta, e depois a gente abre o selo, né? Abre a palavra, até no céu. Então, Apocalipse, a Bíblia mostra que tem coisas que nós fazemos aqui que é feita no céu, não é? Nós adoramos aqui, no céu adora. Nós cantamos aqui, no céu canta. Agora a gente prega aqui, no céu não tem pregação não. Pregação acaba aqui, profecia acaba aqui, né? Isso tudo acaba aqui. Então, tem coisas que são feitas lá no céu. E nós vamos começar hoje a falar sobre o programa divino, né? Vamos tentar assim ser o mais claro, situar onde nós estamos, para onde estamos indo, onde estamos mortos, quem morreu em Cristo está onde, mas não é hoje, né? Essas perguntas vão lá para frente, né? Quanto tempo Jesus vai reinar? Jesus vai vir, vai reinar aqui junto com a igreja. Como é que vai ser isso? Como que a igreja vai estar, né? Então, nessas terças-feiras, nós vamos expor aqui, biblicamente, o registro do programa
divino para a humanidade, como diz o versículo 1, que em breve há de acontecer. É o livro dos juízos de Deus. É uma mensagem selada. Então João viu, ele não viu a Bíblia, ele viu um livro escrito por fora e por dentro, e estava selado. Estava lacrado para resguardar o conteúdo a pessoas não autorizadas. Nem todo mundo está autorizado a saber as coisas de Deus. Para saber as coisas de Deus, tem que ter o Espírito Santo de Deus. É por isso que a ciência, os homens, eles tentam prever o futuro baseado em práticas e acontecimentos do passado, porque eles não sabem o que vai acontecer lá. Mas Deus, ele já escreveu a história. Deus já passou lá, Deus já passou em 2020, Deus já passou em 2021. O problema é que os crentes nem acreditam. Por isso ficam também doidos, né? Ficam desesperados. Não é? Então, João chega uma hora que ele pergunta: quem pode abrir o selo? Quem vai poder mexer nesse livro? Quem pode revelar a mensagem desse livro? Aí ele mesmo começa dizendo, né, que Jesus Cristo veio e fez isso. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, abre aí comigo. Aí está escrito assim: quando João perguntou quem pode abrir o selo, quem pode contar tudo sobre o futuro, quem pode dizer como vai ser o programa do Criador para a sua criação? E disse-me um dos anciãos, porque ele estava chorando, né? Ele desesperou na visão: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Glória a Deus. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem pode então revelar, contar? Somente a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Quem é esse? Jesus Cristo. Aleluia, por Jesus Cristo. É? Então Jesus Cristo, ele vem falar dessas questões que preocupam a humanidade. As pessoas às vezes perguntam: e aquela pessoa que eu amava tanto, que morreu, eu vou encontrá-la no céu? A gente pode responder de pronto assim: você vai para o céu? E outra coisa, tem que saber se a pessoa foi para o céu. Pastor, mas tem como saber? Tem, nós vamos conversar sobre isso. Quer ver? Você vai para o céu? Sim. Como? Aceitando a Jesus. Você tem certeza que vai para o céu? Agora Certeza. perdeu, Clédio. Certeza. Pelo menos eu estou obedecendo o que ele disse para obedecer na palavra. Então, carimbado para o céu. Nós vamos falar sobre isso. Você vai para o céu, Tiago? Com certeza, pastor. Existe uma diferença entre querer ir para o céu Sim, e ir para o céu. Agora, nós vamos morar no céu ou numa nova terra? Isso deixa para eles aguardar um pouco, daqui a pouco a gente fala. Que, pastor, muita gente se engana. Vou morar no céu, ou vou morar no... Não, nós vamos para o céu para julgamento, essas coisas, mas novo céu, a gente conversa depois. Então, nós vamos falar sobre escatologia. Nome esquisito, né? Para você que não tem muita assim convivência com esse nome, vem de escatos, últimas coisas, ou de escatom, última coisa, último, coisas que vão acontecer por último. Uau, tem tanta coisa, né? Então, nós não vamos falar hoje claramente da teologia individual, que é as últimas coisas de cada indivíduo, que é morte, ressurreição, e tem a teologia universal, que envolve tudo, a natureza, envolve os seres humanos. Mas durante os nossos estudos, acho que vamos ficar aqui algumas terças-feiras, pode ser que o pessoal volte para a igreja e não está aqui ainda. Mas nós não temos pressa. Nós precisamos falar dessa palavra. E eu não sei dançar. Alguém de vocês sabe dançar? Só o Cledinho mesmo. Cledinho, você podia dar uma palhinha para nós? Taguaçu, Cledinho. Parece que engoliu um vergalhão.
Cledinho, dá uma palhinha para nós, dança alguma coisa aí. Aí, ó. O pessoal que está aqui, a Cledinho dança? Cledinho, dá uma palhinha para nós. Vocês vão ser provados naquilo que vocês aprovam, hein? Ó, nós não sabemos dançar. Nós... Piada pra Eu você não sei contar. cantar. Nós, aqui. Então, nosso negócio se tem uma coisa que é legal, a ovelha ela não serve para o circo. A ovelha não aprende nem um como é que é o nome? Malabarismo. Ovelha não aprende malabares. Ovelha não aprende truques. É verdade. Não tem como ensinar truques para a ovelha. A ovelha ela só faz uma coisa. Ela tem uma confiança total em quem diz que é o pastor dela, e ela só come da mão do pastor dela. Então, quando eu vejo pessoas na igreja dizendo que são ovelhas e vivem de truques e de malabares, tem um grande problema nisso aí, não é? Então, nós vamos conversar, vamos falar de algumas coisas aqui. Aí no final nós vamos falar do milênio, reinado de Cristo, o tribunal de Cristo, o trono branco, o juízo final. Pastor, como vai ser isso? Acalma o coração e nós vamos contar com a generosidade dos nossos amigos aqui, o Clédio e o Tiago, não é? Que eles vão fazer as suas perguntas. Ok? Como eu já falei muito, pode seguir com o pastor Helmar. Amém. Pega uma água para mim, filho. Fazendo favor. Fico muito feliz de estar aqui, né, fazendo as perguntas para os nossos pastores. E eu tenho certeza, pastor Evandro, que se fosse abrir perguntas sobre o Apocalipse ou escatologia, eu acho que a gente não ia sair daqui, né, pastor? Acho que teria muita dúvida, Fica né? a noite toda aí. Então vamos lá, pastor Helmar. Para a gente começar, pastor Helmar, partindo do princípio do que o pastor Evandro trouxe aqui, em relação a João na ilha de Patmos, né? Só para a gente entender, pastor, é um homem que estava lá, né? Sim. E teve uma visão. Ele não teve um achômetro, né? Ele teve uma visão, ele viu alguma coisa, né? Então, assim, o Apocalipse é um testemunho de João sobre o fim? Não. Interessante que quando nós falamos de Apocalipse, muitas pessoas acabam se apavorando, mas não é um testemunho de João, é o testemunho do próprio Deus, como o pastor Evandro já disse na introdução, veio falando, né, sobre o destino e o fim de tudo, para ninguém nunca poder dizer: eu não fui avisado, eu não sabia disso. A revelação veio a João. A palavra é o firme fundamento a se crer. A palavra de Deus. E precisamos crer para andar, não simplesmente andando aí sem apalpar ou apalpar o escuro. A palavra ela foi deixada, a revelação foi dada a João, para nós entendermos aquilo que Deus tem preparado, né? Para confortar a igreja militante, a igreja que está nessa terra, a igreja que está nessa batalha, nessa milícia, militando pelo Evangelho, essa igreja que está lutando pelo Evangelho. Como eu disse, algumas pessoas se apavoram com o Apocalipse, mas para quem é salvo, boa notícia. É conforto. Para quem é salvo, Apocalipse é conforto, é uma boa notícia, né? Tanto que ele diz que ele vê as suas lágrimas e enxugará. E a revelação que ele teve, que Deus vê as nossas lágrimas, as suas lágrimas, e enxugará. Está falando de conforto, está falando de algo que Deus quer fazer conosco. Veja bem, lá em Apocalipse 7:17, que diz o seguinte: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Quem? A nós. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
Me diz que isso não é um conforto. Me diz que isso não é uma palavra de ânimo, de esperança, né? De estarmos sabendo que um dia o próprio Deus limpará, né, as lágrimas dos nossos olhos. E continua no capítulo 21, versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não tem como nós ficarmos apavorados com isso. Agora, quem não tem Cristo, quem não está salvo, se apavora, porque também Apocalipse fala do juízo, fala das coisas finais. Mas aqui nós somos confortados, e ele mostra mais. Você que está orando, você que está clamando e às vezes não vê as coisas acontecendo como gostaria de acontecer. Olha o que ele diz no capítulo 8, versículo 3 e 4 de Apocalipse. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Querido, você que está nos assistindo, vocês estão participando, ouvindo nesse momento, são palavras confortadoras, são palavras que vêm nos encorajar. Nós temos muitos outros textos. Estou lendo apenas aqui alguns textos para mostrar a Tiago, né, que aquilo que Deus revelou a João é para o nosso conforto. Não é o João falando. Não é João Não falando. é o próprio João, o testemunho de João, né, pastor? Não. Ele está apenas falando para nós, deixando registrado para nós aquilo que Deus está nos dizendo. O que Deus está nos dizendo. E continua no Apocalipse 14, 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ou seja, até a morte dos santos do Senhor, aos seus olhos, aos olhos de Deus, é algo precioso, é algo que tem valor. E a vitória das nossas vidas, da sua vida, da vida daquele que é salvo, remido pelo sangue de Jesus, é certa. Capítulo 15, versículo 2: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Ou seja, Deus nos garante a vitória. É segurada essa vitória. É algo maravilhoso. Não tem como temer o que está no Apocalipse. Tem sempre uma boa nova, né? Sempre é boa nova. Sempre uma boa nova. O primeiro texto que o pastor Helmar leu diz: as primeiras coisas passaram. Aí quando a Bíblia diz assim, as coisas que Deus preparou para aqueles que eu amo, nem começou. Tudo que nós vivemos aqui agora, só as primeiras coisas. Isso é um pouquinho de nada. Tudo que nós estamos chamando de vida, Exatamente. 100 anos aqui, 80, né? Não importa quantos anos vai passar aqui. Tudo isso antes do que Deus preparou, né? Que está na eternidade, sim, é só chamado de primeiras coisas. E o interessante é que às vezes as pessoas não têm noção de eternidade. É verdade. Não tem noção de eternidade. Se convence que o real é isso aqui, né, pastor?
Sim, mas essa questão de noção precisa de ter o Espírito Santo para ter esse discernimento. Sim. Né? É por isso que o diabo impede que as pessoas cheguem até a igreja, para que as pessoas não recebam a palavra. É uma estratégia do diabo falar contra a igreja, falar contra os líderes de igreja, para falar mal mesmo. Para quê? Para impedir que as pessoas sejam tocadas pela palavra. Que se tem um lugar onde as pessoas são tocadas pela palavra, é na igreja. Por exemplo, agora no Brasil, em vários locais do mundo, as igrejas estão fechadas. Né? Então, mas a gente está na internet. Ok, mas muitas pessoas, até pessoas que vêm na igreja, já esfriaram. Né? Já esfriaram. É uma peneira que está se... Sim, é uma peneira e é perigoso para as pessoas. Muito perigoso. Né? Perigoso para as pessoas. Então, aí quando o senhor leu assim, e as orações dos santos. Dos santos. Mas não é dos santos, o pessoal disse assim, os são fulanos. Não, esses santos trata-se da igreja. Mas a igreja é cheia de santos? Não, a igreja é cheia do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz a oração dos santos, é a oração daqueles onde o Espírito Santo habita. Que a nossa santidade não é medida pelo que eu faço ou deixo de fazer. Né? Porque se você está cheio do Espírito Santo, você não faz coisas para ir para o céu. Você não faz porque você já pertence ao céu. Né? E você não deixa de fazer alguma coisa porque a sua igreja proíbe. Você deixa de fazer porque você só faz aquilo, como o Clécio disse no início, faz só o que agrada a Deus. Né? É aí que é medida a santidade. Pela presença do Espírito Santo. Então, lembrando que oração dos santos. Né? Então, eu vou orar, não precisa nem na igreja, não precisa ser santo, não, vou só orar que vai juntando no céu. Deus não junta lixo no céu, não. E como o senhor disse, tem muitas pessoas assim, se afastando, esfriando na fé por causa desse momento de pandemia, né? As pessoas participando de culto online. E ainda existem pessoas que dizem que servem a Deus sem estar numa igreja. Elas não têm força, né, pastor? A pessoa em casa, ela não tem... Não neste momento, mas eu digo quando os cultos estão normais. A pessoa fala, não, sou crente dentro da minha casa. Conversa. Não consegue. Não, isso é conversa. Não é questão nem só de conseguir, é conversa porque o que é ser crente? Ser crente é ser igreja. Quando você está sozinho na sua casa, você não é igreja, você é um membro. A igreja só é igreja quando os membros se juntam. Nós estamos aqui, eu não sei onde, as pessoas estão em casa. Então, quando nós estamos juntos em um só propósito, isso é ser igreja. Tanto que Jesus diz assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu estou ali no meio deles. Mas a igreja é composta de membros, no plural. Mas estou eu e minha família. Eu falei, não, a igreja é composta de pastores, evangelistas, está descrito na Bíblia. Então, se você está num ambiente onde não tem pastor, não tem evangelista, não tem o corpo da igreja, como está ali. Quem inventou essa questão de pastores? A Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Quem inventou a questão de evangelista? A Bíblia. Quem inventou o diaconato? A Bíblia. Quem inventou a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Cristo se chamou de a palavra. Então, se uma pessoa dizer, eu sou crente em casa, então eu quero saber quem é o pastor dele, se tem um evangelista lá, né? Quem são os diáconos dessa casa, quem está ministrando os atos pastorais, tá? Se essa turma dessa casa está indo, evangelizando, né? Indo por todo mundo, pregando o evangelho, discipulando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Se estiver fazendo tudo isso, eu quero ir para lá. E todo membro fora do corpo morre. Lógico. Arranca a mão e põe para lá. No outro dia já está podre. Né? Isso é conversa. Pastor, Cledinho vai fazer uma pergunta agora a respeito do assunto Apocalipse, mas me vem à memória agora, pastor, a respeito de, você estava falando a respeito de a preocupação desses últimos dias, né? Sim. Tem muita gente, pastor, que às vezes está, não que seja errado, tá? Se preocupar com aposentadoria,
né? Será que o boleto da Previdência lá está pago, né? Porque eu preciso cuidar do meu futuro, né? E se preocupa mesmo, nessa pandemia não pode falhar o carnê, né, da aposentadoria. Mas o futuro eterno nem se distrai, né? Então, às vezes a preocupação que deveria ter com a eternidade não tem. A igreja de hoje é muito fraca. Exato. É uma igreja fraca. Por quê? É uma igreja de, como diz os meninos, a igreja de Nutella, né? Nutella. É porque começarmos a ler um pouquinho, até uns livros de arqueologia, as descobertas que a igreja perseguida, eles moravam 40 metros abaixo da terra, 70 metros, para não serem descobertos, faziam os seus bunkers, né? E eles faziam túneis, só que eles se encontravam todos os dias. Para quê? Para ler uma porção da palavra. Eles não tinham uma Bíblia, eles tinham um pedacinho ali. Tem lugar nesse mundo onde ninguém tem Bíblia, cada um vai lá. Hoje, qual é o seu pedaço? Né? Tem gente que demora 10 anos para ler o pedaço dela. Eles querem uma palavra. E aqui a gente tem em abundância, né? Só que é uma igreja fraca. Eles estão aproveitando a pandemia para não ser crente. Aproveitando o distanciamento social para fingir que está em casa sendo crente. Mas não está nada, como o Clédio está dizendo aqui, né? Para fingir. Enquanto quem tem fome e sede de Jesus, fala assim, nós precisamos dar um jeito. Esse é o jeito. Fala assim, olha, nós não precisamos morar debaixo da terra, não precisamos esconder, mas a gente pode, né, na terça-feira, ou no domingo de manhã, ou tal, a gente tem uma porção da palavra. Não é? Então você olha, como é vergonhoso, que tem lives de mundanos, né? Esse dia eu vi até uma postagem, eu abri, um rapaz foi fazer uma live, disse que é a live mais curta da história, né? Montado numa carroça, numa charrete, não sei o que lá. Ai, parece que o cavalo estava, né, cantando e o cavalo carregou ele embora, né? Eu acho que o cavalo falou assim, aqui, esse cara canta tão mal que eu vou embora. Nem o cavalo quis. E tem um monte de crente que parece que gosta mais do que cavalo, né, das lives do mundo. Porque você faz uma live da palavra do Senhor, aí você vê lá, né, a gente está no culto aí, 1000 pessoas, 700 pessoas, né, e tal, e o cara vai lá no mundo, tem 500 mil pessoas. A porta é larga mesmo, 1 milhão de pessoas. O cara dava uma charrete com o cavalo. Eu não sei se é o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, que deu linha, né? Vamos lá. Pastor, diante de Apocalipse, coisas do fim, há uma sequência lógica para o futuro da igreja, das pessoas que morrem sem Cristo, das pessoas que estão em Cristo. Há uma sequência lógica da igreja? Eu falei no início, nós vamos falar sobre... Ou uma sobre... sequência lógica do futuro? Sim. A gente que é ser humano, a gente quer uma lógica nas coisas. Só que Deus é um Deus de planejador, né? Sim. Não, porque às vezes as pessoas assim, tem uma metodologia, né? Eu quero, né? Só que se engana quem acha que Deus não organiza. Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz, Ele faz em ordem. Ele colocou o olho no lugar certo. Ele pôs o nariz no lugar certo. É verdade, né? Tinha um camarada naquele negócio do mensalão que ele tinha um olho aqui. Era uma deficiência, né? Severo, né? O nome dele. Sim. Aí quando você vê um olho fora do lugar, você fala assim, não, tem uma coisa errada, né? Então Deus fez tudo. Deus é um Deus de ordem, né? Deus colocou um negócio... Aqui, o pessoal hoje está... Hoje o negócio está feio. Ele penteou o cabelo, veio dar para virada, né? Cláudia, não pentei o cabelo dele mais não, minha filha. Então, por Deus ser um Deus de ordem, eu vou trocar o pessoal semana que vem, tá, pastor Helmar? Oh, Jesus. Deus, tudo que Ele faz, Ele planeja. Meu Deus, como é que olha tentando ficar sério, pastor. Eu estou aqui pensando assim, o cara tinha um olho aqui, o outro aqui, e roubava daquele jeito. Se tivesse os dois certos, misericórdia. A mente da gente viaja, não tem jeito. Agora eu vou me recompor. Toma água. Pastor, também o assunto Apocalipse às vezes é assustador, né? A pessoa fica meio
meio com medo, é bom para distrair um pouquinho, Distrai né, um pastor? pouco, é verdade. Pra A rir. gente ri também, né? Então vamos lá. Por Deus ser um Deus de ordem e planejar tudo, Deus planejou a salvação, tanto que quando João viu Jesus, ele diz assim: eis aí o Cordeiro que foi morto antes de lançar o fundamento, antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar, falou assim: não, vou começar a fazer a terra. Não, o Cordeiro está pronto. Tudo. E quando Jesus veio, ele já veio para cumprir um programa de redenção. Já falamos sobre isso. Sim. Então, agora, Apocalipse, Daniel e Apocalipse, já vai colocando para fora o programa final. E a Bíblia diz coisas que em breve vão acontecer. Então, dentro do programa, Deus tem um programa, por isso que é o programa de redenção. Você tem que arrepender, você tem que ter fé, aceitar Jesus, né? Já falamos isso tudo nas terças-feiras passadas. Mas e o programa de Apocalipse? O que nós vamos falar para frente? Primeiro, né? Princípio das dores. Aí você abre o Apocalipse, Deus falando para a igreja. Mas o programa resumido é princípio das dores, arrebatamento. Por que eu estou falando arrebatamento? O arrebatamento ele acontece na segunda volta de Jesus, porque Jesus veio, né? E a sua segunda vinda, né? Na volta de Jesus, sua segunda vinda, ela acontece em duas etapas. Acontece o arrebatamento, que é invisível, que é só para a igreja. Então, o arrebatamento acontece em duas etapas também. Está lá em 1 Tessalonicenses. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitam, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, em um abrir e fechar de olhos. Assim que acontece o arrebatamento, inicia-se aqui na terra o período de tribulação. Então vai ter o anticristo, ele vai fazer um acordo, né, de 7 anos, mas nos 3 anos e meio ele vai quebrar esse acordo, um acordo de paz, e aí começa a grande tribulação, que é a segunda parte. Então durante um período de 7 anos acontecerá a tribulação e a grande tribulação aqui na terra. Nós vamos falar disso detalhadamente para frente, né? E enquanto está acontecendo a tribulação aqui na terra, a igreja que foi arrebatada, está acontecendo as bodas do Cordeiro, né? A grande maravilha do que vai acontecer conosco. Então Deus tem um programa, Deus tem algo planejado. Quando estiver terminando a grande tribulação, aí acontece a parousia, né? Porque no início, antes da tribulação, acontece arpazô, que é arrancar a força quem é dele. Vocês falam assim, eu acho que ninguém vai falar, eu não quero ir, né? Porque vai ser um rapto, não é? E todos estamos querendo ir. Nós sonhamos com a volta de Cristo, nós queremos estar com Cristo, né? Ninguém mais suporta ver o que o pecado, o mundo, o Satanás está fazendo com esse mundo. E no final da tribulação, da grande tribulação, acontece a parousia. Ou seja, Cristo vai ser visto por todos. Todos. Aí vai acontecer o que nós chamamos de milênio. A igreja não fala mais de Apocalipse. Parece que o pessoal só está preocupado com o seu presente e com a sua vida na terra sem Cristo, né? Então, não faz sucesso falar de Bíblia mesmo, né? Porque as pessoas não querem muito falar sobre isso. Você não vai ouvir muitos pregadores falando de Apocalipse, falando de redenção, de justificação, né? Porque a gente não faz muitos amigos e também as pessoas têm medo, não é? Tem medo, eu tenho medo de que vai acontecer e como vai acontecer. Se você tem medo, é sinal que precisa de Jesus. É verdade. Porque a Bíblia diz, João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando você tem consciência, quando nós vamos falar de morte, nós vamos falar sobre isso. Até a morte faz parte do programa de Deus. Jesus passou por ela, né? O pastor Ramar disse agora, Deus tem prazer na morte dos justos. Sim. Então, quando você conhece o programa de Deus, tudo você está em paz. Aí você começa a estar em paz em tudo.
Aí você começa a entender Paulo, entender João. Para mim, né? Viver, morrer, estou em Cristo. Estou sempre em É Cristo. lucro. Pastor, legal quando pastor Evandro traz essa questão de antes da fundação do mundo, que a pessoa deve estar lá, né? Peraí, mas não começa em Gênesis o negócio não? Porque, né? Deve ter Gênesis como princípio. O pastor fala, peraí, antes da fundação do mundo. Por isso que Apocalipse é tão interessante, né? Pastor Evandro, pastor Helmar, está trazendo que tem uma sequência, existe um método, né? uma sequência lógica. Ele falou sobre etapas. Então, ele deu um esboço aqui a respeito da primeira etapa, né? E queria que o senhor começasse a explanar como seria a sequência dos acontecimentos da segunda etapa. A primeira etapa, como foi dito aqui, é arrebatamento, a tribulação, é a grande tribulação. A segunda etapa, ela já começa ao final dessa grande tribulação, Jesus retorna. E o mais glorioso com isso, que no início houve o rapto. A igreja foi raptada, foi arrebatada. Essa mesma igreja estará descendo, retornando com Jesus ao final dessa grande tribulação. Glória a Deus. E isso é maravilhoso, queridos. Isso aí como eu volto a dizer, é esperançoso. É esperançoso. Cristo voltará com os crentes, né? E com seus anjos. Quando falamos crentes, aquele que crê, aquele que é lavado, aquele que aceita a Cristo, reconhece a sua vida, entrega a sua vida completamente a Ele, né? Aquelas pessoas que servem ao Senhor. E isso é maravilhoso demais. E após esse momento, nós teremos aí, acontecerá a batalha, ou a grande batalha de Armagedon. A Bíblia fala, na realidade, desde Daniel já cita alguma coisa sobre isso, né? Depois outros livros falam, e Apocalipse vem confirmar sobre essa batalha de Armagedon. Nesse momento, Jesus dará o fim, né, à grande tribulação, e estará, nesse momento, vencendo o anticristo. Porque o anticristo, a gente não vai detalhar agora, porque ficaríamos muito tempo nesse período da tribulação, grande tribulação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas tem um agir do anticristo nisso tudo, né? Então acontecerá a prisão de Satanás. Essa prisão vai acontecer e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre esse milênio, daqui a pouco. O pastor Evandro, pegando uma sequência no pastor Helmar falou ali, que vai acontecer a prisão de Satanás. Prisão de Satanás. Vai amarrar Satanás, o Cladinho? Chegou. Eu tô tentando Tava ficar sério, você gente. Tava sério. E aí eu olho pra lá, tá todo mundo rindo de mim, ó. Não pode, você tem que parar aí embaixo, gente. Como é que vai ser, Cledinho? A prisão, amarrar Satanás, Cledinho? Aí. Até o Tiago hoje, pastor, que é sempre quietinho. Bora. O que vai acontecer? O que vai Vamos acontecer adiantar pra gente chegar após a nas prisão de igrejas lá, Satanás? viu? Não dá bola pro Tiago, não. O que vai acontecer após essa prisão que o pastor Helmar começou a falar? Qual? O pastor Helmar entrou ali, é uma questão que nós vamos... Hoje, na realidade, nós estamos dando um panorama, né? Depois de toda essa batalha, um anjo vai vir com corrente, cadeia e prender Satanás. Porque às vezes a pessoa pensa, Jesus vai vir e vai lutar com os anjos e com o demônio. Quem são os demônios para lutar com Jesus? Não existe batalha entre Deus e demônio, né? Não existe essa batalha. Então um anjo prende Satanás. A palavra Satanás é sedutor. Se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, diabo é enganador, Satanás é sedutor, né? Lúcifer, anjo de luz. Então, por que está descrito que Satanás vai ser preso o sedutor
Então, os espíritos malignos de sedução, né, que seduz as pessoas para fazer o que fazem, vai ser preso. Um detalhe: às vezes, o pastor Helmar está falando no domingo de manhã sobre batalha espiritual, e às vezes as pessoas jogam toda a culpa no Satanás, né? Foi Satanás que fez aquilo, foi o demônio que fez aquilo. A prova de que Satanás não faz toda essa maldade é o milênio. Porque a Bíblia diz que no final do milênio, Satanás vai ser solto e as pessoas vão estar lá seguindo. Eles vão fazer atrocidades sem Satanás, com Satanás preso. Vai ter ímpio. Então, algumas coisas não são feitas por Satanás. Satanás pega uma carona. Ele aproveita e fala, já que tem que estar pegando fogo, eu vou colocar gasolina. Né? No bom sentido, tá? É bem legal. É porque vai querer vender a gasolina. Não, mas né? é bem legal isso que o pastor está falando, porque é a prova de que realmente nem tudo é Satanás mesmo. Sim, porque, por exemplo, no Jardim do Éden, Satanás não falou nada com Adão, falou com Eva. Depois foi só uma conversa dos dois. Ele pecou com uma conversa com a própria esposa dele. Ele não teve conversa com Satanás. Então, a maioria das pessoas precisa entender: a presença de Satanás é terrível, ele é destruidor mesmo. Mas a presença do pecado é que abre a porta para Satanás. Satanás vai estar preso, mas o pecado ainda vai estar no coração dos homens. Pelo fato de algumas pessoas passaram ali dos 7 anos e continuaram vivendo. Sim. E vão nascer outras pessoas, nós vamos falar disso para frente. Né? Então, a prova de que nem tudo é Satanás está no milênio. E Jesus vai estar pessoalmente reinando. Aleluia. Né? Pessoalmente reinando. E mesmo assim, as pessoas vão passar por isso. E quando acontecer no finalzinho a soltura de Satanás, ele vai voltar seduzindo as nações. Aí vai reunir todos os reinos contra Cristo. Né? Aí nesse momento, nós vamos estar falando sobre os mortos, sobre o juízo final, né? Entre outras coisas. Então, o pastor disse que Satanás vai ser preso, mas depois de um tempo No final do milênio. vai ser solto, né? Pastor Helmar, na cena como o pastor Evandro disse que o Senhor vai vir, né? Nessa cena da volta de Cristo, né? Quem verá Jesus na sua volta na terra? Quem vai ver Jesus na volta? Nessa segunda volta. Nessa segunda volta. Quem são as pessoas que vão ver? Vamos pegar o texto lá de Apocalipse 1:7. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Só que nós temos que entender o seguinte, que esse retorno, esse momento de se ver, nós podemos dividir em 2 etapas. A primeira etapa seria o arrebatamento, onde será um piscar de abrir e fechar os olhos. Experimente em casa, você nem sabe quando você está piscando o olho, natural, tão rápido que é. Então, nesse momento, ele vem de forma invisível, porque está nas nuvens, certo? E nós apenas ouviremos o toque e seremos levados, arrebatados à nuvem. Glória a Deus. Da forma visível, Aleluia. o pastor Evandro já falou alguma coisa, no momento do milênio, onde sim todo olho verá, como foi lido, porque Jesus virá, e virá, interessante que virá para a igreja como Salvador, para Israel como libertador e para os ímpios como juiz. Por isso que aqueles que não creem em Cristo, eles têm medo de Apocalipse, porque Deus está falando de algo que vai acontecer. Mas para nós, como igreja, Salvador, e para Israel como libertador. Glórias ao Senhor. Pastor Evandro,
o senhor já disse esses dias atrás, mas como o pastor falou agora que Jesus vai voltar nas nuvens, né? E a igreja será tirada, no abrir e fechar de olhos. Como e quando será esse arrebatamento? Pessoal, nós estamos falando assim em detalhes, porque nós, os da fé, nós temos que ter resposta. No início aqui, vocês viram, eu comecei conversando com o Cledinho sobre se ele tem certeza de salvação. Tem gente que não daria a resposta que ele deu. Tem gente que já ficaria, e agora? Pode ter certeza de salvação. Então por que nós estamos falando? O pastor Helmar está citando os textos, eu estou citando aqui. Nós estamos fazendo isso para você anotar em casa, porque quando alguém te perguntar, você tem que ter resposta. Nós temos que saber responder sobre a nossa fé, não é? Nós temos que saber responder. Então quando alguém te perguntar assim, como é que vai ser a segunda vinda de Jesus? Você tem que ter resposta e fundamento. Quando alguém te perguntar quando é que vai ser a ressurreição, né? Porque o evangelista Clésio, o evangelista Tiago, estão fazendo perguntas que as pessoas fazem no dia a dia, né? Então nós estruturamos aqui uma conversa, porque você precisa ter resposta, não só para você, mas nós precisamos responder ao mundo também, né? Porque a maioria dos crentes não sabe responder nada, não estuda a Bíblia, não estuda a Bíblia. É verdade. Fica só. Triste verdade. Não sabe onde está a Bíblia agora. Distanciamento social e distanciamento da Bíblia também. Não é? Como o senhor mesmo falou a respeito de Apocalipse, né? Às vezes está estudando Apocalipse e esquece que tem um pouco lá em Daniel, né? Sim, então fica só em Apocalipse. Tem um pouco em Daniel, tem um pouco em Tessalonicenses, tem um pouco em Mateus, tem um monte de lugar, né? Tanto que eu vou ler agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, vou responder a pergunta que o evangelista Clédio fez para mim aqui. Ele perguntou como e quando vai ser o arrebatamento. Quando? Não tem como saber, não é? A Bíblia nos dá sinais da vinda de Cristo, né? Que é a vinda de Jesus que todo olho verá. Ou seja, depois que for arrebatado a igreja, o pessoal que vai ficar, já fique atento, né? O pessoal que vai ficar aí, eu não sei se vai ficar pregador, vai ficar cantor, vai ficar diácono, pessoal filmando. Evangelista, né? Não fica não, pastor. Evangelista, não sei, espero que daqui nenhum fique. Eu estou pastoreando uma igreja para a gente ir junto para o céu, em nome de Jesus. Amém, glória a Né? Deus. Então, eu também estou com a minha família para a gente todo mundo para o céu junto. Nós queremos ir para o céu em família. Só que a Bíblia diz que eu vou estar casado até que a morte separe, né? Então depois, se eu for arrebatado, não vai existir morte. Então, a minha esposa está ali, até que a morte separe. Se eu for arrebatado, eu vou passar pela morte? Então, minha filha, vai ser só transformação. Você vai me tolerar a eternidade, no novo céu e nova terra. Ela já está ali assim, não. Mas não vai ter mais dor, filha, nem tristeza. É que você hoje não tem também, não, né? A sua alegria é olhar para mim. Vamos voltar aqui. Quando vai acontecer o arrebatamento? Ninguém sabe, nem o dia e nem a hora, né? O advento não pode ser marcado. Tem até uma igreja que o nome dela leva advento, adventista, porque eles são conhecidos por marcarem dia, marcarem hora. Com todo respeito aos adventistas, né? Mas para quem não conhece a história, o nome é adventista por marcarem. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem autorização para isso. Nem o filho, nem os anjos, ninguém tem o dia e nem a hora. Verdade. Né? Então, o advento de Cristo nós devemos estar preparados hoje. Por isso que a Bíblia diz coisas que em breve vão acontecer. Pode ser amanhã. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar semana que vem. Né? Mas por que ele não voltou até hoje? Já falamos sobre isso. Por causa da longanimidade, por causa do seu eterno amor e da sua graça, ele quer que todos sejam salvos, que todos tenham essa oportunidade. Então vamos em 1 Tessalonicenses 4,15 para responder como será o arrebatamento, não quando. Como? Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem vão primeiro.
Como será agora? Não tem como calcular isso. Só lembrando que o que ressuscita não é o espírito, o que ressuscita é o corpo. Aí a pessoa fala, mas como é que vai ressuscitar? Quem morreu de acidente, quem morreu sem a perna. Isso aí nós vamos falar para frente, está lá em 1 Coríntios. A Bíblia diz, gente, não faz essa pergunta, porque você não colhe o que você semeia. Você semeia de um jeito e colhe de outro, não é? Todos serão ressuscitados em um novo corpo, não é? Isso é uma conversa para depois. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então o arrebatamento vai ser inesperado. Quando as pessoas não estiverem mais esperando, nós seremos arrebatados. Ninguém pode calcular o momento exato, ninguém pode falar, né? Mas a igreja será arrebatada. Os crentes serão arrebatados. Todos que não morreram e os que morreram, todos receberão um novo corpo, que nós vamos, a Bíblia chama de corpo. Nós receberemos um corpo glorificado, né? Então a palavra glorificado é peso total. Pensa nisso. Você, Tiago, não está funcionando no peso total. Quando a Bíblia fala assim, glorificado, o Clédio já está rindo. Peso total, mas eu estou falando do corpo de peso de balança, não, criatura de Deus, né? Cledinho, ajuda aí, Cledinho. Quando você fala assim, qual é a glória de um pássaro? Voar e cantar. Quando um pássaro não voa e não canta, ele não tem glória. Por isso que a Bíblia diz que a criação declara a glória de Deus. Qual é a glória de um peixe? Funcionar. Então tudo que não está funcionando não está entregando glória. Você não glorifica a Deus porque você diga glória a Deus, não. Uma pessoa grita glória a Deus quando ela vê algo funcionando e sabe que foi Deus que fez. Você está sentado ali no banco da igreja e você vê alguém que foi curado, você deve gritar glória a Deus mesmo, não porque o seu grito dá glória a Deus, é porque o que foi feito mostrou o peso da presença de Deus. Então a palavra glória é peso real, né? É funcionamento na sua totalidade. Por que o nosso corpo adoece? Por que nós temos tanta sede, tanta fome, tanta fraqueza, sono? Porque nós não estamos funcionando no peso real. Então quando nós nos encontrarmos com Cristo, agora vocês vão receber o corpo, né? Que é a expressão total de Deus na sua vida. Isso é um corpo glorificado. O que é uma igreja que glorifica a Deus? Uma igreja que funciona. O que é um homem ou uma mulher que glorifica a Deus? Que funciona de acordo com o propósito divino de Deus. Vamos continuar. Pastor Helmar, a gente está fazendo uma troca aqui de perguntas, né? Na verdade, essa pergunta aqui, pastor, que eu vou fazer, como o senhor falou a respeito de, pastor Evandro também perguntando, você tem certeza, né, que você vai ser arrebatado, né? Então, para aqueles que têm certeza, essa pergunta talvez nem caiba aqui. Mas, para as pessoas que vão ficar, né, pastor? De repente, o senhor pode responder aí para os que vão ficar, que é como será a tribulação na terra. Né? O senhor responde ali para a turma que vai ficar, né? O pessoal que está aqui que vai ficar, de repente quer saber como é que vai ser, pastor? Ficaram assustados ali, ó. A turma que vai ficar, ficaram assustados. Nessa tribulação que vai acontecer, o anticristo vai aparecer, vai ter o surgimento do anticristo. Como diz o nome, anticristo, é aquele que se levantará contra tudo em relação a Cristo, a Deus, né? A gente não pode se enganar que o espírito do anticristo já está. O espírito do anticristo. Agora o anticristo, ele vai surgir naquele momento da tribulação.
Como a tribulação ela vai ter um período de 7 anos, esse período de 7 anos é dividido em 2 partes, de 3 anos e meio. A primeira parte vai se entender os primeiros 3 anos e meio após o arrebatamento, né? Às vezes é bom a gente lembrar, porque quem está ouvindo de repente, né, não está acompanhando certo a forma que nós conhecemos. Após esse arrebatamento, quando a igreja for tirada da terra, vai haver um primeiro período de 3 anos e meio, onde que vai ter paz, ou pelo menos uma paz falsa, né, entendendo que vai ter paz. E esse é o primeiro 3 anos e meio, uma falsa paz. Depois, nos seguintes 3 anos e meio que virão, aí sim o anticristo vai se manifestar, né, ele vai se revelar, né, ele vai estar um período de aflição universal, mundial, onde as pessoas, onde o anticristo vai se revelar de fato quem ele é, e vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Será um período horrível, um período muito difícil, um período terrível, como nunca se viu na Terra. É um período muito difícil na história da humanidade. Vai ser derramado a ira de Deus. Às vezes é estranho de falar, né? Deus vai se irar, Deus vai derramar sua ira, mas é o que está escrito. Nós vamos ver, isso está lá em Apocalipse 3:10, em que a ira de Deus será derramada sobre a terra. Será, né, desse formato, essa tribulação, mas glórias a Deus, que a igreja do Senhor não estará aqui. Amém, mas foi comentado isso na última terça-feira a respeito do amor, né, pastor? O pessoal que quiser assistir depois, o amor e o juízo de Deus, né? Sim, porque quando fala, né, da ira de Deus, não pode misturar com os nossos sentimentos, achando que Deus funciona igual a gente, né? Afinal, estou irado, estou com raiva. Não é a raiva de Deus, é a aplicação dos juízos de Deus, né? Essa é a questão. Pastor Evandro, no início o senhor começou falando um pouco sobre a visão que João teve, né? Gente, o Cledinho não é assim, Ele está muito tímido hoje, né? Não, eu estou tentando. Que ele se solta. Eu estou tentando ficar sério. A Não, porque o Ricele pessoal olha assim, para por que mim. o Cledinho fica parecendo que está engessado? A pastora Ricele Eu não olha sei se para ele mim, está eu vindo do rolo hospital de e rir. colocaram na clavícula dele um gesso que está assim. Pastor Evandro. Ele muda a voz, pastor. Ele muda a voz. A voz dele muda. Não mudei, não. Meu Deus do céu, Cláudio. Aí, agora Intriga da oposição, Cláudio. Agora Não voltou tem normal. condições. Voltou normal, Não, Cláudio. na verdade, olha aqui, eu tô com medo de ficar brincando muito e o pastor Evandro depois de pegar pela orelha. Não, Aí quando não eu é fico- brincar, mas pelo menos olha o jeito que ele tá, gente. Eu me Pastor solto, eu Evandro. tenho medo depois ele falar assim, rapaz, não é maneira de você ficar lá e tal e tal. Aí agora eu fico sério, ele fala. Não, mas você pode ser sério sem gesso. Oi, Geraldo, sem gesso. Ô, Jesus. Pastor, Daqui a pouco ele vai lembrar do Severo de novo. no início o senhor falou um pouco da como teve, né? Aí nos explica assim, nós já sabemos quem mandou João escrever, que o senhor começou a falar, mas para quem o livro de Apocalipse foi escrito? Tá, e agora sim. O mundo fica com medo desse livro. Os ímpios têm medo, tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Quando eu era menina, minha mãe me apavorava com Apocalipse. Eu lembro. Minha mãe, né, não sei se ela está assistindo agora, está lá em Minas Gerais. Mas a minha mãe contava para nós assim, porque eles falam que no fim dos tempos vai vir um bicho para comer a cabeça dos outros, cheio de bicho, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, um bicho que come a cabeça, né? Era um jeito dela evangelizar a gente, né? Então, assim, tem essas coisas. Se você for assistir filme sobre Apocalipse, é sempre um filme cheio de fogo, um filme atemorizante, não é verdade?
Mas aí, o livro de Apocalipse, como os livros, tudo que Deus planeja, Deus tem um alvo, Deus tem um programa. Então, vamos responder com a Bíblia. Está em Apocalipse 22, 16. Eu vou mudar aqui. 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Olha só o que Deus está dizendo. Na realidade, está conciliando com o primeiro versículo que eu li, né? Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas aonde? Na igreja, nas igrejas. Quem não gosta de igreja, não tem como ir para o céu. O livro de Apocalipse foi enviado para as igrejas. Ele começa falando com as igrejas, as 7 igrejas, e termina. Eu estou no último capítulo agora. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar esse testemunho, testemunhar essas coisas nas igrejas. Qual é a dessas pessoas de achar que não pode ir na igreja, não existe mais igreja? Como diz o Clésio, a igreja em casa, eu sou crente em casa. Isso é uma história demoníaca, isso é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Uma pessoa que diz que é crente em casa, ele mesmo é o seu pastor, ele é mesmo o seu discipulador, é capaz dele mesmo se batizar, ele mesmo orar por ele. Ceiar, né? Ele é tudo. É um cabra, né, invejável. É um trem de doido, né? Mas ele criou o seu próprio jeito. Só que na Bíblia, do início ao fim, Deus diz como ele quer ser cultuado. Quando Jesus fundou a igreja, é uma nova dispensação. Ele diz, é assim que eu quero que funcione. Aí as pessoas insistem em funcionar do outro jeito. Tem gente voltando para o judaísmo. Sim, tem gente voltando para o judaísmo. Tem gente se declarando judeu sem ser judeu. Que eles estão E acreditando. os judeus indo para o cristianismo. E o que eles estão acreditando do judaísmo está certo, mas no momento errado, né, pastor? Sim, Já no foi. momento errado, e não é para eles. Porque vai ser condenado sem Jesus. Entende? Então, põe atenção no que a Bíblia está dizendo. Eu, Jesus, não é eu, Evandro, eu, Clédio, não. Olha o que a Bíblia está dizendo, Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, eu enviei o meu anjo. Ele não disse nada escondido, está tudo muito claro. Eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, aonde? Nas igrejas. Nós precisamos pregar nas igrejas. Você precisa vir cultuar nas igrejas. Você precisa cear na igreja. Você precisa se submeter, porque quem não gosta de submeter a autoridade, não pode ir para o céu, porque lá tem hierarquia. Os anjos têm hierarquia. Foi Deus que criou essa hierarquia. Até o diabo sabe disso. O diabo sabe que um reino dividido não subsiste. Até o diabo sabe disso. Tem gente que é pior que o diabo. O diabo não se rebela entre eles. Se tem gente que se rebela no meio, ele fala que é da igreja, se rebela no meio da igreja. Você não encontra na Bíblia os demônios lutando entre si. E você encontra na igreja pastores brigando entre si, crentes brigando entre si. Está pior do que o trem lá, né? Então, o Apocalipse foi escrito para ser testificado nas igrejas. Que olha o que Jesus diz, entrega o testemunho, entrega isso aí, as coisas que ele disse no versículo 1, e agora está dizendo aqui no capítulo 22, versículo 16. Entrega isso aí para a igreja, vai acontecer breve. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Lembra no início que eu falei? Quando João estava chorando? O ancião veio falar com ele, chora não, a raiz de Davi chegou. O leão da tribo de Judá. E agora o próprio Jesus está falando com João. João está ouvindo o próprio Cristo. João ouviu Jesus falando com ele assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo, João. Eu sou, agora está na primeira pessoa, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem é a noiva?
A igreja. O Espírito. Por isso que nós pregamos. E quando a gente termina de pregar, a gente fala o quê? Alguém quer vir? É a nossa pregação. Alguém quer vir? Quando nós pregamos, o Espírito está falando. Quando nós chamamos, a igreja está chamando. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Precisa de um texto mais lindo do que esse? Você saber que o próprio Cristo enviou esse livro para nós? Nós somos uma dessa igreja. Amém. Por que nós não estamos pregando Amém. isso todo dia? Contando isso todo dia? Jesus está voltando aí. Jesus está vindo, né? Por isso que ele disse no capítulo 1, versículo 3: feliz é quem lê. Feliz aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É o único livro da Bíblia que a Bíblia diz: feliz é quem lê. Os outros não. Jesus diz: bem-aventurados que fazem outras coisas. Mas o único livro da Bíblia que diz: feliz é quem lê. Por quê? Você lê todo o Velho Testamento, se trata de coisas que aconteceram no passado. E quando você... E o Apocalipse. É o que está por acontecer. E o Evangelho é sobre o futuro. Nós pregamos para o futuro. Nós cantamos para o futuro. E nós estamos aqui por causa do futuro, não é por causa do passado. Jesus veio para nos levar para o futuro. E nós, Amém. quando pregamos, nós pregamos para levar a igreja para o futuro. Por isso que o livro que fala do nosso futuro diz: o único, quem lê esse livro é feliz. E todos que começam a ler não conseguem parar até terminar. É verdade. Amém. O pastor Evandro falou por 2 vezes aqui a respeito da importância de no altar pregar sobre a questão da igreja, né? Então, pastor Helmar, para ficar mais enfatizada essa questão, para a gente caminhar um pouco mais alguns argumentos a respeito do porquê que foi escrito especificamente para as igrejas essa carta. Quando a Bíblia fala a questão de compara a noiva, a igreja, a noiva, eu creio que em um casamento, no momento em que está ali o noivo, a noiva, a coisa mais esperada, a coisa mais como eu vou dizer, importante naquele momento é a noiva. E para Cristo não é diferente. Por que escrever para as igrejas? Porque a igreja na terra é a coisa mais importante para Cristo. Pastor Ramar, você está falando um negócio aí, e é verdade, assim, que as pessoas esqueceram disso. O casamento. As noivas nunca deveriam ser conhecidas pelo noivo antes dele vir ao altar e esperar por ela, porque é o símbolo de Jesus e a igreja. O que as pessoas estão fazendo hoje? Nem estão vindo ao altar mais. É triste. Estão indo para as bodas, está indo para a festa, sem vir ao altar. É triste. É muito triste. A noiva passou Vai a não ser contra. mais, a noiva passou a não ser mais a mais importante, né, pastor? Mas o mundo tenta fazer a igreja, que é a noiva de Cristo, fazer da igreja essa vergonha. mesma coisa. E o diabo está conseguindo fazer isso com as pessoas. A questão de, como o pastor diz, a questão de ler e ouvir o que a palavra diz, como diz o texto que foi lido. As pessoas estão sendo enganadas, mas de forma bem, Em busca de né? prazeres. Exatamente, porque, como disse, a noiva é algo puro. É o A símbolo da igreja, ela tem que... Por que o branco? Pureza. E aí, como foi dito, as pessoas já não estão mais valorizando, já não estão mais se guardando para esse momento especial. Estão defraudando, né? Maculando o leito.
aquilo que foi planejado por Deus. A palavra está aí, planejado por Planejar Deus. As por pessoas acham Deus. que é eles que planejam o casamento, né? Casamento casamento não foi uma instituição religiosa que colocou, que inventou. Não, foi algo planejado por Deus desde o início, quando criou homem e mulher. Não, está muito banalizado. As pessoas acham que namoro é credencial para dormir junto. Eles acham que aliança de noivado já é chave de porta de motel. Né? Infelizmente, Acham que é pode fazer de triste. qualquer maneira. Mas o pior, que estão fazendo isso com as suas vidas, e muitos líderes estão fazendo isso com a igreja, com a noiva de Cristo. Dentro de um casamento, né, pastor? Às vezes a pessoa passa por todo o casamento, mas nem sabe a representação daquele momento, né? Sabe nem que representa a noiva de branco, não sabe nem que representa o noivo, né? Um cartório não pode ministrar uma cerimônia matrimonial. Pode oficializar civilmente, diante da lei. Nunca, porque a palavra matrimônio é célula mater, a célula principal que Deus fez. Se essa célula adoecer, todo o corpo vai adoecer. Sim. Né? Por que o país está doente? O corpo todo está doente? Porque as células principais estão doentes e a doença está se espalhando. E o diabo sabe que se ele adoecer a célula principal, todo o corpo fica doente. Entende? Então, aí eles ficam tentando, vamos criar mais, vamos colocar arma na mão das pessoas, vamos criar mais prisões. Não é isso. Tem que ir lá na célula principal, que é o casal, e começar a tratar com os casais. Deveriam interditar agora todos os relacionamentos. Faz isso aqui, vamos começar direito. Né? E esse momento agora, se você que está nos assistindo estiver numa situação daquilo que nós estamos falando agora, não é, pastor Vando? Sim. É momento de refletir e se consertar. Não de ficar com raiva, né? Não é ficar de Não raiva, é momento de ficar ofendido. É porque o Apocalipse foi escrito para nos dar esperança, para nos dar uma direção. Deus fala assim: olha, existe um projeto, existe um plano, está aqui. Então, para a sua vida também existe esse mesmo plano, existe um projeto para a sua vida. Então, temos que ter esse cuidado, porque se a igreja começar a se comportar como muitas noivas ou muitos relacionamentos que têm se comportado aí fora, Jesus não quer. Deus não quer. Tanto Porque que lá em Jesus- 1 Coríntios 7, Jesus disse assim aqui, ó, cara, se você deitar com uma mulher que não é sua, você já está fora do meu corpo. Exato. Porque você se fez um corpo com aquela mulher. Você é uma com prostituta. Jesus, no arrebatamento, ele não veio buscar o mundo, veio buscar a sua igreja. A sua igreja, santa, pura, imaculada. Ah, pastor, quer dizer que não tem defeito? Não estamos falando disso. Nós estamos falando aqui do processo que nós passamos por aceitar Cristo, aquilo que Cristo fez em nossas vidas. E Jesus não vai voltar para buscar o mundo. Quem está no mundo, essa tribulação que nós estamos falando, nós vamos falar. Eu acredito que mais para frente nós vamos detalhar um pouco mais sobre isso. Você vai compreender o que nós estamos falando aqui. Mas olha o que a palavra de Deus diz em relação por que ele escreveu a igreja, pergunta sua, né? Ele escreveu, é interessante que ele escreveu primeiramente, né, a igreja e aos seus líderes, pastores, aqueles que estão cuidando da igreja do Senhor. Apocalipse 1:4 diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Lá em capítulo 1, versículo 10 e 11 de Apocalipse: eu fui arrebatado do Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então ele escreveu com propósito, escreveu para a igreja
e para os seus líderes, seus pastores. Se não faz parte de uma igreja, fica complicado, né, pastor? Essa carta não é nem para ele. É Complicado, essa carta, né? exatamente. Não, eu não quero igreja nenhuma, não. Eu vou ficar. A Bíblia é para a igreja. É para a igreja. É por isso que o mundo odeia a Bíblia, não é? O pastor Helmar leu ali sobre 7 espíritos. Não quer dizer que tem 7 espíritos de Deus lá no céu, não. Nós vamos falar para frente sobre números na Bíblia. Quando a Bíblia fala de 7, a Bíblia, no mundo, o pessoal fala que 7 é número de mentiroso, né? Porque o diabo está sempre tentando acabar com as coisas de Deus. Mas 7 na Bíblia é número de integridade, inteireza, completude. Então, agora 7 espíritos, espírito completo, 7 olhos, que o olho que ele vê tudo, né? Olhar completo, visão completa, né? Nós vamos tratar disso para frente. E quando a gente vai lendo, se continuar lendo, João viu Jesus caminhando no meio dos castiçais. Os castiçais são as igrejas. Jesus está no meio das igrejas. Mas eu vou destacar uma coisa. E as 7 estrelas, ele não anda no meio delas. Onde estava? Nas mãos. Na sua mão. Aí lá no finalzinho ele diz assim: os 7 castiçais, né, são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 anjos são os 7 pastores. Por que 7 igrejas? É porque está se referindo a todas as igrejas na terra. A totalidade. Por que 7 pastores? Está direcionando a todos os pastores. Então, ele fala aos pastores, e os pastores têm a responsabilidade de falar com as igrejas. É muito complicado quando um pastor está orando e tem muitas vozes. Às vezes você vai numa igreja, tanta gente que levanta, eu digo também, eu também falo, eu também tenho uma mensagem, eu tenho tal, né? É tanta gente falando. Se você olha para a Bíblia, Deus falou com o pastor. Porque Deus está sempre falando. A profecia, ela é fantástica e também perigosa. A profecia é sinal de que alguém não ouviu Deus em algum momento. Verdade. Né? Mas isso a gente trata para frente. Mas Jesus anda no meio da igreja e não anda no meio dos pastores. É muito difícil. O pastor Helmar é um empresário, Clédio é um empresário, Tiago e eu, nós não somos nada. Né? Nós não podemos se envolver com mais nada, e eles sofrem por ter, né? Mas eles são tempo parcial, não são tempo integral. Nós somos, não que é errado, mas eu sei que para eles não é fácil, né? Porque lida com pessoas não crentes, faz negócio com pessoas que não entendem às vezes o modus operandi de um cristão, né? Fala assim: não, mas por que eu tenho que tirar nota? Eu só tiro meia nota. Por que eu faço isso? Eu falo assim: não, se vai tirar meia nota, eu não quero. Então, você tem uma dificuldade maior. Por quê? De ser justo no meio de um mundo tão injusto, né? Aí o pastor, não é que o pastor Helmar tem que abrir mão do negócio dele. Ele não pode descer da mão de Jesus. Responsabilidade maior, né, pastor? Sim, né? Ele tem que estar lá, ele tem que ser melhor do que os outros. Você tem que ser melhor do que os outros negociantes. Eles têm que olhar e falar assim: não, ali não adianta. Não adianta você tentar meia nota, não adianta você tentar. Eu sou seu funcionário, eu quero que você faça um acordo assim, assim, assim. Eu falei: não, vamos fazer o que a lei manda. Qual é o justo? Qual é o correto? Sempre o correto. Entende? Sempre o correto. Então, Jesus caminha no meio dos candeeiros, mas os pastores, os ministros estão aqui, ó. E se descer, está frito. Sim. Por isso tem muitos pastores doentes, muitos pastores sofrendo, porque desceram da mão de Jesus. Porque na mão de Jesus não tem como fazer negócio errado. Por quê? Outra coisa. Esse microfone está na sua mão, Clédio. Ele vai para onde? Para onde sua mão levar. Entende? Um pastor está na mão de Jesus. Para onde ele vai? Para onde a mão de Jesus mexer. O pastor não pode falar assim: amanhã eu vou mudar para Miami. Mas se Jesus te levar para Miami, não tem como você mudar para o outro lado. A mão dele te leva. Às vezes você está: olha, eu gosto de cidade grande. Pastor, não tem essa opção.
Né? Às vezes Deus vai te mandar para o meio de um cafezal onde só tem 10 pessoas, é lá que você vai ficar. É ali. E esse entendimento é muito importante. E por que a Bíblia chama o pastor de anjo? Anjo não é que um pastor tem uma asa. Não tem asa, não voa, né? Não é que o pastor não adoece. Não é isso. Tem gente que... tem gente que caiu nas coisas na cabeça, né? Não é que o pastor é melhor do que as outras pessoas. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Aquele que tem uma mensagem do céu para quem está na terra. Isso aí. Né? Então, quando eu falo assim, o pastor é o anjo da igreja. Ele é responsável por entregar só a mensagem de Deus. O pastor não pode pregar a opinião própria dele no altar. Não pode ficar contando história de mundano no altar. Aqui ó, porque Platão falou isso, Aristóteles. Não, a nossa mensagem, eu tenho que saber o que Deus quer que eu fale. Por isso que eu disse que tem que ter cuidado com um monte de voz. Eu disse, espera aí. Para terminar, um amigo meu estava sentado, ele me contando, né? Estava lá na igreja, no domingo, à noite, chegaram 2 pessoas, se auto-intitulando homens de Deus, né? Cada um com uma pasta, uma toalha no ombro. Não tem esse pessoal que anda aí. E falou assim, nós somos enviados de Deus aqui da sua igreja. Ele contando, dizer que levantou, qual é o seu nome, senhor? E estava quase na hora do culto, domingo à noite, né? E nós passamos o dia todo fazendo o quê? Nos preparando para saber qual é a mensagem. Por isso que é o anjo da igreja. Qual é a mensagem que Deus quer que eu leve? Né? Deus mandou a gente vir pregar aqui hoje. E os 2 estavam com as suas maletinhas, e ele virou e falou, pai, seu Deus deve ser diferente do meu, porque eu falei com Deus hoje. Eu sou o pastor da igreja, o anjo dessa igreja, e Deus já me entregou a mensagem para esse rebanho. Ou vocês erraram de igreja, ou erraram de Deus. Mas é sério isso, hein? Muito sério. Sério. Então eles pegaram a maletinha, fizeram desse jeito, dizer, nem o pó nós vamos levar daqui. E foram embora. Eu falei assim, não, vocês podem sentar e assistir o culto, cultuar com a gente. Eles levantaram e foram embora. O nível que nós estamos... Mas para ele fazer isso, ele tem que ser um homem de Deus. Porque tem muitos pastores que passam o dia assistindo Faustão, sei lá, um monte tem, né? No domingo, que é o dia que ele... O pastor pode ficar sentado num cantinho, ele não pode ocupar de outra coisa, pode ficar ali sentado, pode ficar deitado, orando. Falei, Senhor, qual é? Pega a Bíblia, precisa saber qual é a de hoje, qual é a desse mês, qual é a direção do Senhor. Aí o indivíduo fica comendo um monte de trem e ele está, meu Deus, o que é que eu prego hoje? Aí ele vai, achei, dá-lhe do fruto das tuas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Aí você, aí vai falar de portão e de mão. Fica inventando conversa. Aí chega um desses, sobe no altar, aí a trombeta vai dar som incerto. Queridos, nós louvamos a Deus por esse momento tão importante. Terça-feira que vem estaremos aqui. Você vai vir, Clédson? O Clédson está muito feliz hoje, dá uma olhada. Para me saber se eu vou vir vai depender da conversa depois do culto. Semana que vem nós vamos falar sobre o que Jesus falou para as igrejas. E nós vamos comparar o que ele falou com as igrejas com as igrejas atuais. Por exemplo, ele falou, Éfeso, vocês estão de parabéns, vocês rejeitaram a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? É aquela doutrina que faz a igreja tropeçar. É a turma que faz os crentes tropeçar. Nós vamos falar disso. Mas lá na frente ele falou para Pérgamo, vocês estão aceitando a doutrina dos nicolaítas. E pior, a também de Absalão. De Absalão não, de Balaão, perdão. Nome quase igual. Dentro da doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? Prostituição, sensualidade, instigando os crentes a se envolver com mulheres,
ensinando a comer o que é consagrado a ídolos, entre um monte de coisa. Nós vamos falar sobre isso. Aí entra festa junina, entra um monte de tempo. Semana que vem eu acho que o negócio vai ficar bom. E depois que a gente terminar com as igrejas, nós vamos falar dos selos. Aí antes de abrir o selo, nós vamos falar com o Ministério de Louvor. E nós vamos mostrar que antes do Cordeiro abrir os selos, teve 3 períodos de louvor e adoração no céu. E está lá a música que foi cantada. Uma delas é conhecida, né? Digno é o Cordeiro de receber. Pensa, uma música cantada no céu. É como quem tem o nome de João. É um nome que veio do céu. Põe o nome de João. São coisas, tem coisas que são celestiais que estão na terra, né? Então, semana que vem. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus. Nossa família. Visite-nos.